Oremos. Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui em Tua presença, te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, pedimos as bênçãos para o estudo que queremos fazer, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que possamos viver na prática o que nós estamos aprendendo. Abençoas todos os que estudam conosco, todos têm problemas, necessidades, que Tu dês vitórias a cada um conforme a Tua vontade, conforme a fé que tem em Ti, que permaneçam firmes e confiantes nas promessas e que breve estaremos juntos contigo nos céus. Abençoes especialmente Maria Camilo, abençoes também Sinária Nascimento, Gilmar Pinheiro de Oliveira, abençoes Deroni Pimentel Calegono, especialmente a finança de Gilmar e Deroni, abençoes Tânia Marques e também o Fernando, o esposo da Tânia, para que ele aceite a Jesus. Queres abençoar também Jardilene Gonçalves e família, Renata Figueiredo e filhos, especialmente a netinha que está com 8 anos de idade. Abençoes o pai dessa netinha da Renata e queres abençoar também o Ricardo Bosquete Novo, especialmente a saúde, que ele se recupere. Enfim, Pai, todos que nos pedem orações, que sintam a Tua presença, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos nessa semana falando a respeito de memoriais da graça, daquilo que Deus realiza em nossa vida. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm alguma coisa que vocês guardam como lembrança, como um memorial, aquilo que traz à lembrança algo que Deus fez por você, por sua família, por alguém que você ama no passado, e aquilo faz com que nós nos lembremos de Deus, das bênçãos que Ele tem nos concedido, e nós então nos mantemos firmes e confiantes nesse Deus, que é um Deus de maravilhas. Ontem nós começamos aqui a falar a respeito do povo de Israel, que agora iria cruzar o Rio Jordão, e saíram de Sitim, e foram para as margens do Rio Jordão, ali ficaram acampados 3 dias, então veio a ordem. Quando eles vissem a arca do Senhor se levantar, que os sacerdotes levitas iriam carregar, era hora deles também se levantarem, porque estava chegando o momento de atravessar o Rio Jordão. Essa travessia do Rio Jordão foi mais um milagre que Deus realizou na vida do povo de Israel. Tantos milagres Deus havia feito no passado, antes daqueles 40 anos que eles passaram no deserto. Irmãos, não faltou água durante o período que eles estavam no deserto. Vocês sabem, não existe água, é muito difícil encontrar água. Mas Deus era a rocha, Jesus era aquela rocha que saía água para eles beberem. Jesus mandava alimento do céu todos os dias, porque não adiantava plantar nada no deserto, porque o que vai dar no deserto? E também Deus preservou a roupa deles 40 anos. A roupa não se estragou, as sandálias não se estragaram. Irmãos, como Deus ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas para contar do que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família, como Deus tem provido o necessário para cada dia, um alimento, uma água, uma roupa. Deus ele trabalha, Deus é o mesmo hoje. O mesmo Deus que foi para o Deus de Israel lá no passado, o mesmo Deus que criou Adão e Eva, Deus ele é o mesmo, ele não muda. E nós, irmãos, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus ele tem um grande apreço por cada um de nós, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Deus ele não quer nos ver sofrendo, mas o que acontece é que nós não queremos ouvir a voz de Deus, queremos tomar as nossas próprias decisões, fazer as coisas do nosso jeito, e aí as coisas não acontecem. Deus não pode nos abençoar se nós não estamos colocando a nossa vida diariamente nas mãos dele, buscando dele a orientação. É isso que nós temos que aprender, irmãos, nessas lições que estamos estudando, lições de fé, no livro de Josué, o livro de Êxodo que nós terminamos agora há poucas semanas de estudar. Deus é o mesmo Deus, o Deus de maravilhas. E Deus, ele que sustentou aquele povo no deserto durante 40 anos, através de milagres, através de maravilhas, esse era o mesmo Deus capaz de garantir que o povo de Israel iria agora passar o Rio Jordão. E nós também precisamos ter a certeza de que nós iremos vencer
as provações, os problemas, as tentações que nos sobrevêm. Mas só venceremos se buscarmos em Deus essa força e esse poder. Aqui em Josué capítulo 3, Josué 3, nos versos 6 em diante, eu vou ler com vocês. Diz assim: Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo o Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, e assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o rio Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o mar morto, até o leito do rio secar. Então, todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Eu li com vocês Josué capítulo 3, a partir do verso 6 até o verso 17. Você pode ler na sua Bíblia. Eu leio a Bíblia Nova Versão Transformadora. Marque na sua Bíblia. Que maravilha, que milagre que Deus realizou mais uma vez aqui. O rio Jordão estava transbordando, era a época da colheita. E Deus, então, através de Josué, deu a ordem que os sacerdotes iriam à frente, levando a arca. Aqui é a primeira vez que a arca é citada no livro de Josué. Saiu dali do acampamento de Sitim, os sacerdotes levando a arca, foram até as margens do rio Jordão, e então Deus deu a instrução. Josué, a partir de hoje, eu vou fazer de você um grande líder aos olhos do povo de Israel. Às vezes, irmãos, nós achamos que somos nós mesmos que somos capazes de fazer proezas, maravilhas, fazer com que multidões afluam para ouvir a palavra de Deus, mas aqui nos diz que Deus é quem estava fazendo de Josué um grande líder. Então nós não podemos nos julgar maiores, melhores do que ninguém para fazer a obra do Senhor. Se Deus não estiver conosco, nós não conseguiremos êxito. Então tudo que nós conseguimos para a obra do Senhor é pelo poder de Deus em nós. Não é através de nós, é Deus que está fazendo. Deus usa seres humanos, Deus usa pessoas. Mas às vezes a soberba, o orgulho cresce dentro da pessoa e ela se acha a toda poderosa e então vem a ruína. Pode cair em pecado, pode se afastar de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, você também conhece, que eram pessoas líderes de igreja, pregadoras da palavra de Deus, eram pessoas que davam estudos bíblicos, que levou muitas almas ao batismo e que hoje estão longe do caminho do Senhor, se afastaram porque o orgulho deve ter subido ao coração, a soberba, achando que era o Todo-Poderoso, caiu em pecado
E quantas pessoas hoje, nós temos relatos, irmãos, e vocês também devem ter, estão no caminho de drogas, eram pregadoras da palavra de Deus, eram usadas por Deus, mas a partir do momento em que a pessoa se acha, aí vem a ruína. Então, irmãos, nós precisamos sempre de ter humildade, nos colocar nas mãos de Deus. Deus, ele pode nos usar, e que nós demos toda a honra, toda a glória a Deus e não a nós. Uma irmã mesmo nos escreveu que ela ajudou o esposo a fazer a lição da escola sabatina, e ela disse que o estudo aqui tem ajudado ela muito. Louvado seja Deus por isso, não sou eu. É o Espírito Santo que faz isso em nós, irmãos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, nos coloquemos. É claro que mesmo sendo usados por Deus, nós temos problemas, nós temos provações, mas nós temos que nos manter confiantes em Deus. Então veio aqui a ordem que quando os sacerdotes tocassem o pé na água do Rio Jordão, o rio ia parar de correr, ia se levantar como um grande muro. As águas iriam se estender até muito longe, rio acima, porque para baixo o rio continuou correndo e secou. E o povo pôde passar. Milhões, irmãos, milhões de pessoas que estavam no deserto. Não foram 100 pessoas, 500 pessoas, não. Foram milhões de pessoas, até todos passarem. Os sacerdotes estavam lá em pé, no meio do Rio Jordão, em seco. Do lado deles, da onde a água vinha correndo para baixo, ali parou. E um muro de água se formou. E eles ali permaneceram até todo aquele povo passar. Que maravilha, irmãos. Que Deus maravilhoso. Deus, ele pode fazer o impossível. Deus, ele não é como nós, seres humanos, que somos limitados. Deus, ele é infinitamente maior do que nós possamos pensar que ele é. Ele é maior. Deus é poder. Deus, ele pode transformar um problema que nós estamos enfrentando em nossa vida hoje em bênçãos amanhã. Mas para isso nós precisamos crer. E então, quando nós vamos aqui para a palavra de Deus, eu quero ler alguns versos com vocês apenas. Salmo 72, no verso 18, diz assim: Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Amém. Também o salmista, no Salmos 86, no verso 10, ele diz: Pois tu és grande e realiza maravilhas, tu és Deus. Veja, irmãos, nós temos que reconhecer que o nosso Deus é o Deus de maravilhas. O profeta Miqueias, em Miqueias, no capítulo 7 e no verso 15, Miqueias escreveu: Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Deus aqui prometendo ainda ao povo de Israel, através do profeta Miqueias, que iria fazer grandes maravilhas em favor deles, como fez lá na terra do Egito. E vocês lembram o que foi que aconteceu lá na terra do Egito? Êxodo 3, verso 20, diz assim: Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. É o Deus de maravilhas. O povo de Israel, quando estava saindo, eram escravos, saíram cheios de bens, de ouro, de prata, de tecidos. Eles ganharam muitos presentes e eles usaram esses presentes, esses bens que eles ganharam, bens materiais, para a construção do templo, para ajudar na obra do Senhor. E assim também nós, irmãos, temos o nosso trabalho, temos o nosso ganha-pão e nós precisamos reconhecer que Deus é quem nos dá todas essas coisas e que faz maravilhas, e que nós sejamos também liberais na obra do Senhor, ajudando a propagação do Evangelho com os nossos recursos. Não sejamos mesquinhos, não sejamos egoístas pensando somente em nós, em nossa família. Vamos sempre reservar uma parte, além dos dízimos, que é 10%, vamos reservar uma parte como gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Esse é o Deus de maravilhas. É o Deus que quer operar em minha vida e em sua vida. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã, dando sequência ao estudo desta semana. E desejamos a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.